Olá pessoal, então eu gravei o vídeo para vocês, né, dizendo da idade ideal para remover o siso. Quando a gente não remove na idade ideal, o que a gente deve fazer, o que a gente deve se preocupar. Mas os pacientes acabavam sempre me mandando mensagem me perguntando, tá, doutor, mas quais são as indicações? Quando que eu tenho que tirar o siso? Por que eu tenho que tirar o siso? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês, basicamente, o que a gente explica para os nossos alunos na aula. Basicamente, o slide da aula que eu explico para os alunos quando a gente tem indicação de remover esse siso, tá? Sempre tendo em mente, essas indicações, elas devem levar em conta o risco da remoção e o benefício que a gente vai trazer para o paciente. Então, sempre a gente deve ter em mente o risco e o benefício. É muito fácil a gente saber aprender quando operar, é mais fácil ainda a gente saber ou aprender a operar, mas o mais difícil é saber quando não operar. Isso é uma parte que a gente tenta explicar para os nossos alunos, mas isso só vai ser adquirido com o tempo, né? Normalmente os cirurgiões mais experientes acabam contraindicando uma cirurgia com mais frequência, porque justamente eles sabem que o benefício para o paciente às vezes não justifica os riscos de complicação. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui a tela do meu computador. E basicamente a gente tem essas 9 indicações. Tá? É claro, tem mais indicações, mas essas são as principais. A mais frequente que a gente encontra nos sisos que já apareceram na cavidade bucal é a cárie. Quando o siso está exposto à cavidade bucal, ele tem uma grande chance, por causa da posição dele, que às vezes ele não está completamente exposto na boca, ou por ser muito difícil a higienização, e também por causa da anatomia, o siso ele tem aquelas valetinhas que a gente tem em todos os dentes, no siso ela é mais pronunciada. Então a gente tem uma formação de cárie mais frequente, mais fácil de acontecer na região dos sisos. Quando ele forma cárie, além de ser difícil às vezes até de diagnosticar, porque a visualização é difícil, né? Normalmente só com radiografias para a gente diagnosticar essa cárie, assim como é difícil para o paciente chegar lá e higienizar, é difícil também para o dentista chegar lá e fazer uma restauração de qualidade. Então, em algumas situações, mesmo tendo um dente do siso em posição, que ele esteja funcional, o dentista clínico não tendo condições de oferecer uma restauração de qualidade, acaba indicando a extração. Então, ou cáries grandes, né, de forma alguma a gente vai propor para um paciente fazer uma coroa, um tratamento de canal, uma prótese em cima do siso, a não ser que esse siso esteja em outra posição que não é dele, mas se ele estiver lá atrás, dificilmente vai ser possível fazer isso. Então, nesses casos, é indicada a extração. E não só a cárie no siso, como a formação de cárie no segundo molar, que é o dente que está encostadinho no siso. É muito frequente quando o siso está inclinado para frente, encostado no outro dente. Isso é uma região que é difícil de higienização, né? Normalmente está por baixo da gengiva, não tem possibilidade de passar fio dental. Aquela região do siso que forma cárie acaba formando cárie também no dente vizinho. E às vezes essa cárie é tão incipiente, tão pequenininha, que a gente remove o siso, a radiografia, o siso está na frente, a gente não consegue diagnosticar, mas ela fica presente lá, a gengiva cobre depois da extração e depois essa cárie acaba se manifestando, porque ela já furou o dente, né? Aquela cárie inicial ela faz como se fosse uma cavidade inicial no dente, e como não é possível visualizar porque ela está na região posterior desse dente, acaba progredindo essa cárie, então a gente tem que ter muita atenção quanto a isso. Se tem algum indício de cárie no siso, naquela região que está encostando no outro dente, obrigatoriamente a gente tem que tentar ver se tem alguma cárie no outro dente, no segundo molar. Ou na hora da cirurgia, se for possível a visualização, ou então depois fazendo uma radiografia. Outro fator bastante importante e frequente é a doença periodontal. Então, o que é comum acontecer? Difícil, por causa da dificuldade de higienização, né, e aquela região, em algumas situações, a gente não tem gengiva em volta do dente, a gente tem mucosa. O que é gengiva? Gengiva é essa parte que tem em volta dos dentes que é mais clarinha, que a gente consegue passar a escova e não dói. Mucosa é aquela parte que tem na bochecha, embaixo do lábio, que se você passar a escova você vai sentir dor. A gengiva ela tem uma quantidade de ceratina maior, ela é mais firme, então ela adere melhor ao dente, ela causa uma proteção melhor no dente. Em algumas regiões do siso, às vezes, a gente não tem gengiva inserida, a gente só tem mucosa. Acaba dificultando a higienização. E o siso, quando ele está semi-incluso, né, metade para fora da gengiva, metade para dentro,
acaba, além de favorecendo a formação de cárie, favorecendo alguma doença gengival. Essas doenças gengivais com alongação de forma crônica, que elas acabam não causando nenhum tipo de sintoma, podem causar uma perda óssea. Essa perda óssea tanto no siso, como principalmente no segundo molar. Então é frequente que nesse caso aqui é um dente, segundo molar, que está perdido, né? Devido à perda óssea, infecção crônica na região do siso, a perda óssea na região posterior do segundo molar, quando a gente for remover esse siso, obrigatoriamente a gente vai ter que remover o segundo molar, porque ele já tem a perda óssea chegando na região da ponta da raiz, que é a região onde entra os vasos sanguíneos, o nervo, né? A polpa do dente entra por ali. Então esse dente já é um dente não vital e esse tipo de lesão ela não é tratável, né? Preciso fazer a remoção desse dente. Como acontecer quando o dente está irrompendo na boca, às vezes ele vai ter espaço, mas durante aquele momento que ele está terminando de aparecer, ou quando ele fica semi-incluso, né? Ou seja, um pedaço dentro da gengiva ainda, o que a gente chama de pericoronarite. Pericoronarite é uma infecção em volta da coroa do dente. Por quê? Como eu expliquei para vocês, em algumas situações a gente não tem gengiva inserida, a gente tem mucosa, e a coroa do dente, né, essa parte que teria que estar para fora, que a gente vê dos nossos dentes, ela é recoberta com esmalte. O esmalte ele não foi feito para a gengiva grudar nele. A raiz do dente, que fica lá para dentro do osso, sim. A gengiva tem uma certa adesão nele. Então toda aquela região da coroa que está por baixo da gengiva, ela funciona como se fosse uma bolsa. Então vai ter acúmulo de bactéria, vai ter em algumas situações acúmulo de resíduo de alimento que podem causar essas infecções. Essas infecções elas podem ser tanto crônicas, como uma região ali que eventualmente o paciente sente uma sensibilidade, um mau cheiro, às vezes um gostinho ruim, como agudas, que ela acaba criando um edema, uma infecção mais severa, que são normalmente aquelas infecções que a gente acaba encontrando o paciente no hospital, com aqueles edemas de pescoço, são complicações mais que levam até o risco de vida do paciente, né? Porque essas infecções, dependendo da posição do siso, a inserção muscular, elas têm uma tendência a ter uma migração descendente, ou seja, vir para o pescoço. Tá? O siso é um dos dentes que tem a maior propensão a acontecer isso, e como a gente tem uma alta frequência de pericoronarite, essa inflamação em volta da coroa, é comum acontecer naquela pericoronarite que começa leve, o paciente higieniza, toma um anti-inflamatório, melhora, não faz nada. Depois ela vem um pouquinho mais severa, ele toma antibiótico. Depois vem de novo, ele viu que o antibiótico funcionou, ele toma antibiótico de novo. Então a gente está só cronificando essa lesão, ela está tirando daquele episódio agudo, que é onde tem sintoma, e cronificando, mas a gente não está curando. Para curar isso, a gente tem que tirar o fator causal, que é o siso semi-incluso. A gente tem que remover ele daquela posição que não é dele, posição ectópica. Então depois que o paciente já fez isso, ficou levando, além de a gente já ter selecionado bactérias com esse uso de antibiótico, algumas situações até antissépticos, aquela infecção que está crônica, quando ela agudiza, ela vem, e aí vem de forma severa, que acaba vindo na região do pescoço do paciente, e a gente tem que ter algum tratamento mais invasivo e emergencial, né, para não correr nenhum risco maior. A prevenção de cistos e tumores, tá? A gente pode colocar como uma forma de prevenção, por quê? Porque essa região, esses tecidos que tem em volta do siso, né, a gente tem como se fosse uma cápsula que forma, não é só o siso, né, todos os dentes se formam com esse saco pericoronário, essa cápsula em volta do dente, e esse tecido, ele tem um índice de quando ele não, quando o dente aparece na boca, esse tecido ele evolui, ele vai embora, né, porque ele está exposto na boca, ele é reabsorvido e forma mucosa, gengiva em volta. Quando ele não aparece na boca, esse tecido fica lá. E existe uma chance de esse cisto sofrer degeneração cística, essa cápsula sofrer uma degeneração cística, ou então ter alguma formação de algum tipo de célula tumoral. Tá? A remoção dos sisos pode ser enquadrada dessa forma? Pode, como uma prevenção daquele tecido vir formar algum cisto do tumor. É muito mais raro do que as outras complicações que eu falei, tá? Eu não indicaria para o paciente, vai tirar porque você vai ter um cisto, um tumor nisso aqui. Não, porque a chance ela é pequena, pode acontecer, tá? A indicação provavelmente não vai ser essa, tá? A não ser que já tenha formado algum cisto e um tumor ali naquela região. Porém, a gente tem que estar ciente que mesmo com a remoção do siso,
Essa região posterior da mandíbula, onde está o siso, é a região onde a gente tem o maior índice, a maior frequência de aparecimento dos tumores mandibulares, cistos e tumores mandibulares, mesmo na ausência do siso. Tá? Então a gente tem que estar ciente disso. Mesmo removendo o siso, aquela é uma região crítica, né? Que eventualmente o dentista pode falar, vamos tirar isso aqui, esse dente, que mais tarde você pode ter um cisto, um tumor. E mesmo assim o paciente mais tarde ter, mesmo tendo removido o siso, né? Então a gente pode encarar como uma forma de prevenção, mas ter ciência de que essa é uma região crítica. Tá? Reabsorção radicular. Então o que acontece? Então aqui é uma imagem de um tumor envolvendo a região do siso. Então é um tumor odontogênico isso, né? Um ameloblastoma, é um tumor que tem um crescimento muito rápido, ele tem um comportamento bem agressivo. Normalmente o tratamento desses pacientes ele acaba sendo mutilatório, é um tratamento bem difícil, tá? A gente precisa remover o tumor com margem de segurança. Ele não é um tumor maligno, ele não tem poder de metástase, mas ele localmente ele é muito agressivo. Então ele tem um poder de crescimento muito grande, uma quantidade de uma probabilidade de recidiva muito grande. Então o tratamento dele é bem mais agressivo. Então, em relação à reabsorção radicular, eu falei para vocês daquele saco pericoronário, daquele tecido. Então, lembra do seu dente de leite quando caiu? Que quando ele caiu, ele tinha só a coroa, ele não tinha raiz. Porém, os dentes de leite, eles se formam igual o dente permanente. Ele tem a coroa, que é a parte que fica para fora da boca, e tem a raiz. Só que quando ele cai, não tem nada. Por quê? Não tem raiz. Porque o dente permanente que está vindo lá embaixo, ele vai fazendo a reabsorção, como se ele fosse comendo aquela raiz. Por isso que ele sai só a coroa. E aquele saco pericoronário participa dessa reabsorção radicular, dessa absorção radicular. E assim como o dente permanente pode fazer isso com o dente de leite, o siso, desde que ele esteja encostado na raiz do outro dente, ele pode causar a reabsorção radicular. E, igualmente, como acontece com o dente de leite, ela é assintomática. Ou seja, o paciente tem a reabsorção radicular e ele não sente que está tendo. Ele só vai descobrir que ele tem essa reabsorção radicular quando a gente faz uma radiografia, por outra razão, e vê que está tendo a reabsorção, ou então quando esse dente já está, que nem nas imagens, assim, de uma forma que ele está praticamente perdido. Ele já quase destruiu o dente todo, ou seja, ele está necrosado, infeccionado. Aí o paciente vai ter dor nesse dente. Tá? Então essa reabsorção, às vezes a gente acaba tendo que remover o siso e o dente do lado acaba sendo condenado também, porque dependendo da localização dessa reabsorção, ela não possibilita o tratamento endodôntico, o tratamento de canal, né, porque ele já fenestrou a polpa do dente. Ou então, mesmo depois da remoção do siso, depois de iniciada essa reabsorção externa, essa reabsorção radicular, ela pode ser progressiva. Fratura de mandíbula. Então, alguns cirurgiões falam para o paciente que a gente tem que remover o siso para diminuir a chance de fratura de mandíbula. Se o siso está causando isso, uma chance de fratura de mandíbula, a gente tem que estar ciente que assim como o siso estando lá e você receber um impacto na mandíbula, aquele siso está enfraquecendo a mandíbula, pode favorecer a fratura mandibular, essa fratura pode aparecer também durante a extração. Então o siso que enfraquece a mandíbula para algum impacto, enfraquece para a cirurgia também. Então a gente tem um risco de fratura mandibular durante a remoção. Então, a gente não pode pensar que a gente vai remover o siso para diminuir o risco de fratura. Tá? A região posterior de mandíbula é uma região que a gente chama de fragilidade, que é frequente ter essa fratura mandibular. Porém, quando a gente tem fratura mandibular, que nem nesse caso aqui, associada ao siso, ela é uma fratura de mais difícil tratamento. Então, quando a gente não tem siso lá, tem uma fratura de ângulo, que é uma das fraturas mais comuns, da região da mandíbula mais comum de fraturar, o que a gente faz? Em algumas situações a gente faz a fixação, né? A gente coloca placas e parafusos ali naquela região da fratura por dentro da boca. Uma cirurgia tranquila, simples, devido à anatomia da região, a posição, tudo isso. Agora, quando tem siso associado, em algumas situações o tratamento fica bem difícil, porque a gente tem que terminar de tirar o siso. Algumas situações a gente não consegue fazer por dentro da boca, tem que fazer uma incisão fora da boca, né, um acesso extraoral no pescoço. Então, o siso pode favorecer a fratura de mandíbula, sim, mas o principal é a complicação
de um tratamento de fratura com siso associado. É uma fratura mais difícil de tratamento. Tá? Então a gente deve encarar ele como um complicador das fraturas, não um causador das fraturas. Pode favorecer, claro, mas lembrando que assim como ele favorece uma fratura durante o impacto, favorece uma fratura durante a remoção ou no pós-operatório. Então o cirurgião também tem que estar muito atento a essa indicação. Então nesse caso aqui é uma fratura bilateral de mandíbula com siso associado. E vocês veem que a mandíbula, o siso está pequenininho, está em processo de formação ainda, né? Não foi o siso que enfraqueceu a mandíbula aqui, é a região que fraturaria independente de ter o siso ou não. Porém, é uma fratura de mais difícil tratamento. Dor de etiologia desconhecida, esse é um tópico bem controverso. Tá? Alguns dentistas, principalmente, às vezes o paciente fala, eu tenho muita dor de cabeça. O dentista fala, não, então vamos tirar teu siso, que é por causa do siso que está causando isso. Muita atenção. É muito difícil, muito raro essa dor ser ocasionada pelo siso. Normalmente isso a gente descobre depois que o paciente fez todos os tratamentos para todos os tipos de dor, de diagnóstico que aquela dor indica, algum tipo de cefaleia, algum tipo de dor miofascial ou problema articular que causa dor miofascial. Depois que o paciente fez tudo, em algumas situações, comigo nunca aconteceu, tá? Há relatos na literatura, o paciente tirar o siso e resolver a dor. Mas jamais eu indico para o paciente para resolver alguma dor de cabeça, alguma outra dor. Se tiver dor, a dor que vai resolver é a dor no local do siso. A dor da infecção, a dor da cárie, a dor que o siso está causando. Não a dor em outro lugar. É muito raro esse tipo de indicação. Tá? Quanto à indicação ortodôntica, o que é a indicação ortodôntica? Então, em algumas situações, o ortodontista precisa movimentar os dentes, lá os últimos dentes, os segundos molares, e o siso está encostado na raiz. Se o ortodontista fizer alguma movimentação que leve essa raiz em direção ao siso, ele pode causar aquela reabsorção radicular que eu citei para vocês. Então, nessas situações, é uma indicação do ortodontista. Ou então, quando ele precisa de espaço lá atrás, para jogar os dentes para a região posterior. Então, ele precisa tirar o siso para criar esse espaço para poder fazer essa movimentação. Em algumas situações, ainda acontece, tá? Isso aqui é um siso que teria indicação ortodôntica, ou seja, ele está com a coroa encostada ali na raiz do outro dente, o ortodontista vai movimentar, vai encostar no siso. Então a gente tira antes do ortodontista movimentar. Em algumas situações, alguns pacientes idosos que usam prótese, tipo dentadura, prótese sobre gengiva, quando eles fizeram a remoção dos dentes lá atrás, eram feitas as remoções antigamente, às vezes sem radiografia. Às vezes o dentista não tinha a radiografia disponível, né, há muito tempo atrás, em alguma região do interior. Então ele removia os dentes que estavam na boca. E se o siso estava incluso, ele não sabia, não via que o siso estava incluso. E fazia a prótese, o paciente está usando a prótese lá há 30, 40 anos. Só que com o tempo o que acontece? A prótese, né, e a ausência dos dentes vai causando aquela diminuição da região onde fica a prótese, daquele osso, vai reabsorvendo aquele osso. E com o tempo o siso acaba aparecendo na boca. E a pontinha dele, nessas situações, ele acaba infeccionando e a gente tem que remover. Isso é crítico porque normalmente esses pacientes já estão com uma idade bem avançada, né? E às vezes com uma condição clínica não ideal para fazer uma cirurgia. Então, pode acontecer isso. Então, às vezes o paciente que tem, eu sempre enfatizo isso com os meus alunos, o paciente usa prótese, né, dentadura, em cima e embaixo. Por que eu vou solicitar uma radiografia de rotina? Essa é uma das indicações de fazer uma panorâmica. Tá? Mesmo que o paciente use 30, 40 anos, você não sabe como é que está aquilo lá antes. Muito provavelmente é que esse paciente está há 30, 40 anos sem fazer nenhuma radiografia. Porque normalmente a gente associa a solicitar uma radiografia para ver algum dente, mas aqui a gente não está querendo ver o dente. Pode ser que a gente ache um dente nessa situação, mas a gente está querendo ver a estrutura óssea, o que tem, se tem algum tipo de lesão lá, a quantidade de osso que a gente tem, se é possível trocar essa prótese e colocar algum implante para o paciente deixar de usar dentadura. Então essas são as principais indicações. Lembrando que as indicações mais importantes são quando o siso está gerando algum tipo de infecção, ou por cárie, por infecção na gengiva, ou então uma periodontal, né? A periodontal é aquele tecido, o periodonto, né? Aquele tecido que fica em volta do dente. Essas são as principais indicações. Tá? Essas são as indicações que a gente tem que remover, né? Não é prevenindo um problema futuro, né?
Lembrando ali daquela questão dos cistos e tumores, é claro, se o siso está associado a algum cisto e tumor, aí sim tem uma indicação de remoção. Mas está ciente que evitar a formação de cistos e tumores não é bem uma indicação. A indicação é mais remover se ele está associado a isso. Lembrando que mesmo tirando o siso, é aquela uma região crítica que pode ter aparecimento de cistos e tumores, mesmo depois da remoção do siso. Certo? Então essas são as principais indicações. Quem que vai definir para você se essa indicação é importante, você precisa remover seu siso? Teu cirurgião. Sempre procura um cirurgião bucomaxilo para fazer essa avaliação para você. Às vezes o dentista clínico vai ver uma radiografia do seu avô ou do seu pai lá que está com 80, 90 anos, ele usa prótese. Eu olho a radiografia e tem um siso ali que está quase aparecendo na boca, mas ele já está lá há muito tempo, esquece ele lá. Não, vai num cirurgião bucomaxilo, pede para ele te orientar, porque assim, tá? Seu pai, seu avô está com 80 anos agora. Pense se ele tiver que remover esse dente com 90 anos, vai ser muito mais complicado. Então, sempre quanto antes a gente intervir, melhor. Tá? Mesmo que esteja fora do horário correto da gente fazer, é melhor fazer de uma forma planejada. Tá? Sempre é mais seguro de fazer. Certo? Sempre procure, então, a orientação do cirurgião bucomaxilofacial, que ele vai te dar a real necessidade ou não de remoção desse dente. Certo? Espero que vocês tenham entendido essas principais indicações, né? Mas lembrando que quem vai te orientar é o cirurgião. Né? Não sou eu aqui falando, mostrando minha aula para vocês que vai dizer para você que tem ou não que remover o siso. Né? Sempre procure orientação no cirurgião maxilofacial. Certo? Obrigado por vocês terem assistido. Até a próxima.